Jefferson, meu caro, muito boa noite. Desde já, muito obrigado pela disposição de conversar conosco, de dialogar e trazer à luz aí as dúvidas mais comuns do cidadão sobre o trabalho, o serviço prestado do SAMU. Eu estou aqui com a Ana Queiroz, estou aqui com a Adael Lagoa Seca e nós vamos desenvolver esta fala. Ô Jefferson, primeiro eu queria que você expusesse aí, fizesse uma exposição. Eu não vou fazer nenhuma pergunta nesse primeiro momento, não é? O que é o SAMU, o serviço? Faça um resumo aí desse serviço, dessa atividade, desses profissionais. Primeiramente, boa noite, Edinardo. Boa noite, Ana, Adail e todos os telespectadores que estão nos assistindo. Bem, o que é o SAMU, né? O SAMU 92 é um serviço de urgência e emergência. Ele é um serviço nacional, né? E aqui no estado a gente tem uma cobertura de todas as cidades do município através do número 192. O foco dele é atender urgências e emergências. Se dá pela ligação do 92, você informa, né, o que está acontecendo, identificação, e essa sua solicitação ela é tratada por regulação médica. O médico vai avaliar o quadro e vai ali julgar, né, diante da sua clínica de atendimento se é o paciente que precisa de um atendimento de uma ambulância de urgência, se é um paciente que merece uma orientação para procurar um posto de saúde, no caso de não ser uma urgência, e no caso de enviar a ambulância, qual a ambulância mais adequada para o perfil daquele paciente. Muito bem. Jefferson, muito obrigado por essa introdução, muito compreensível. Ô Jefferson, essa equipe, não é, de cada base, de cada cidade, são quantos? 2, 3, 4 profissionais que ficam nessas bases? Pronto, hoje o SAMU Ceará tem cobertura de todo o estado do Ceará, né? O SAMU em Fortaleza tem um serviço municipalizado, a exceção de Fortaleza, no estado do Ceará, é coberto pelo SAMU Ceará. Há cobertura de todas as cidades, mas nem todas as cidades têm base do SAMU. Muitas delas têm, em torno de 122, um pouco mais do que isso. E nas bases do SAMU, eu posso ter 2 tipos de equipe de atendimento. Aliás, até 3. Alguns delas têm um atendimento por moto também, motolância, mas são menos. Em se tratando de ambulância, a gente tem um tipo de ambulância básica, que tem 2 componentes, tem um condutor socorrista e um técnico de enfermagem, socorrista também, e tem um tipo de ambulância avançada, aquela que a gente chamaria também de UTI móvel, que tem um condutor socorrista, tem um enfermeiro e tem um médico. Aí, a depender da base, ela pode contar com uma ambulância básica, pode ter mais de uma básica nas cidades maiores, pode ter uma básica avançada e assim por diante. Ô, doutor Jefferson, nós temos aqui no estado do Ceará quantos centros de regulação? No estado do Ceará, por conta da extensão territorial, ele é distribuído em 3 macro-regionais, que essa macro-regional, cada uma delas tem uma central de regulação de urgências. Trata as urgências pelo 192, como eu citei no início. A mais próxima da gente, aqui de Pacajus, né, é a de Eusébio. Essa de Eusébio, ela faz a cobertura da maior parte do estado de Ceará. Ela cobre 83 municípios. Pega Sertão Central, região metropolitana, Vale do Jaguaribe. Além dessa central de regulação de Eusébio, a gente tem também central de regulação lá em Sobral, que pega o município de Sobral e a região adjacente, no total de 55 municípios. E tem uma central de regulação em Juazeiro, que pega Juazeiro, Cariri e a região ali adjacente com 45 municípios. Muito bem, inclusive, enquanto nós estamos conversando com o Dr. Jefferson Oliveira, nós temos imagens, pode ir mesclando aí as imagens que a gente tem do SAMU, do atendimento na região e também na cidade de Pacajus. Se
dentro de um ambiente, de um acidente, de um sinistro, uma pessoa teve algum trauma e requer o atendimento desses profissionais do SAMU. Se eu estou, de repente, a 500 metros, a 1 quilômetro da base do SAMU, eu pego a minha moto, vou lá na base, ei, bate na porta lá, pá, ei, pessoal do SAMU, vamos ali, porque tem uma pessoa que está com trauma. É possível isso ou é só através de uma ligação do 192 da Central de Regulação? Ednardo, isso é possível, mas não é o mais recomendado e não é a via principal de entrada para a solicitação de atendimento de ocorrência. A via principal, né, a prioritária, é para ser pelo número 192. Perfeito. Porque essa regulação é feita, né, do solicitante, você, no caso, que está fazendo a solicitação, com o médico regulador. Ele vai lhe tratar a solicitação de maneira médica e vai instituir o atendimento mais adequado para aquele paciente, porque tem paciente que se beneficia do atendimento de ambulância de uma equipe básica, tem paciente que já requer uma ambulância avançada. É possível você chegar na base e chamar, mas ele não deve ser a principal forma de acionamento do SAMU. O principal deve ser o 192. Muito bem, enquanto o Dr. Jefferson Oliveira está falando, nós estamos tendo imagens da base do SAMU da cidade de Pacajus. Outra coisa, Dr. Jefferson, muitas vezes as pessoas não compreendem. Por exemplo, nós temos uma base do SAMU aqui na cidade de Pacajus. Vamos imaginar que a gente tenha lá um acidente, um sinistro, uma pessoa com trauma, não é? E esta unidade, esta ambulância, ela não está aqui na nossa base porque ela está atendendo uma outra ocorrência. Uma base, por exemplo, da cidade de Horizonte, pode vir de lá aqui para a cidade de Pacajus fazer esse serviço, esse atendimento? Ednardo, é assim, o SAMU, ele é, assim, além das fronteiras do município. As bases ficam distribuídas estrategicamente em alguns municípios, mas ela atende aquele município e a região adjacente que for necessário. Então, a resposta é sim. Se um atendimento for solicitado em Pacajus, for regulado, e se for indicado uma equipe para poder fazer o atendimento, lembrando que nem sempre é indicado uma equipe. Por exemplo, só dando um exemplo, um paciente com a dor de garganta, uma febre, alguns dias, não é uma urgência maior perfil de SAMU. Então, provavelmente, essa solicitação ela vai ser orientada a procurar o posto de saúde, ou então a emergência local, ali o pronto atendimento local, da UPA ou do hospital local. Então, assim, se ela for indicada o envio de ambulância e não tiver ambulância disponível no município solicitado, que no caso aí é Pacajus, deve uma ambulância do município disponível mais próximo possível. Pode ser de Horizonte, que a gente também tem base em Horizonte, pode ser de Chorozinho, e assim por diante. Nós estamos conversando com o Dr. Jefferson Oliveira. Dr. Jefferson, ou seja, a mesma coisa vale para essas cidades. Por exemplo, se a nossa ambulância da base de Pacajus, os nossos paramédicos, se eles estão disponíveis, não está tendo nenhuma ocorrência na cidade de Pacajus e a unidade móvel com os socorristas estão lá em Horizonte, estão em outro atendimento. Se a unidade daqui tem disponibilidade e pode fazer, ela pode também se deslocar ou para Chorozinho ou para Horizonte atender a essa demanda, essa necessidade, não é isso? Exatamente, ela pode se deslocar sim para atender essa necessidade. Perfeito, doutor. Só que sempre é avaliada, Reginaldo, às vezes assim, a questão da necessidade de urgência do paciente. Sim, sim, claro. Vou dar um exemplo. Se é solicitado um atendimento numa cidade mais distante, por exemplo, Ocara, digamos, e a ambulância de Ocara está fazendo um atendimento local e que se estima-se que o atendimento lá dentro de Ocara vai ser rápido, vai terminar logo, às vezes não é deslocado de outra cidade para lá, porque ela deve ficar livre logo. Já se for demorar muito e se for necessário aquele atendimento com maior urgência, aí é deslocado uma ambulância de uma cidade vizinha ou até um pouco mais distante para poder atender aquele paciente ou solicitante. Ô, doutor Jefferson, nós sabemos de que esse trabalho, esse serviço, ele é compartilhado pelos 3 entes, não é? O governo federal, o governo do estado e os municípios. O senhor poderia, se possível, dizer a ação, a ajuda,
com que cada um desses entes participa, por exemplo, o governo federal, o governo do estado, por exemplo, o município geralmente entra com a base, com a estrutura, não é, doutor? Como é que funciona esse tripartite aí, essa distribuição de funções dentro para que esse serviço possa funcionar? Exatamente, Ednardo. A gestão tripartite. Como que funciona? O governo federal, geralmente ele entra com a doação das ambulâncias, né? Sim, Ele sim. disponibiliza as ambulâncias. O governo estadual, ele disponibiliza e faz a gestão do pessoal, né? Sim. Recursos humanos, todos os profissionais, faz a gestão da central de regulação. E os municípios disponibilizam as bases, né? Ou pontos de apoio, alojamento do profissional, as condições ali de segurança, a questão de alimentação, mais ou menos dessa forma que acontece. Ô, doutor Jefferson, uma pergunta agora específica e referente à cidade de Pacajus. Em algum momento, a Central de Regulação do Eusébio, ela teve ciência da existência ou não de uma unidade em Pacajus? Ou vocês sempre tiveram ciência de que se tinha uma base aqui na cidade? Do Eusébio, ela tem ciência de todas as bases da região que ela atende. Então, assim, de Pacajus, ela está ali na nossa região de atendimento e a central tem ciência, assim, dela. Pronto, agora uma outra coisa, um ouvinte, um telespectador estava com dúvida, porque ela disse, olha, eu fui lá na base do SAMU de Pacajus e não tinha uma recepcionista, não tinha uma moça sentada ou uma telefonista. Não é necessário esse tipo de profissional, ou é, doutor? Ou é uma base mais para esses profissionais à espera quando a central de regulação envia a mensagem de socorro? Reforçando aqui, né, a mensagem, a via de entrada de acesso ao SAMU 92 é a telefonema 192, é discar 192 no telefone. Perfeito. Então, a partir desse telefonema, se acessa um telefonista, que no caso aí a gente pode comparar com um recepcionista, mas é um telefonista, auxiliar de regulação médica, e se faz a regulação. A gente deambulando, andando, ou de carro até a base e bater na porta, esse não é uma via de acesso para o atendimento do SAMU. É importante esse esclarecimento. É claro que, assim, tem situações atípicas, por exemplo, tem um acidente na frente da base, ali pode-se bater na porta da base e pedir uma ajuda ali. Mas até dessa forma, a central de regulação, ela precisa tomar ciência. Os profissionais do SAMU fazem uma ligação para a central de regulação para dizer, tem uma solicitação de atendimento aqui e aí a central de regulação, a vinculação dessa equipe a esse atendimento. Muito bem. Ô, doutor Jefferson Oliveira, nós temos aqui a nossa comentarista, Ana Queiroz, e ela agora vai lhe fazer uma pergunta, tá bom, doutor? Boa noite, doutor Jefferson. Tudo bem. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem. Primeiro quero agradecer aqui a participação do senhor, por essas informações muito importantes, muito esclarecedoras, mas também eu quero fazer aqui uma indagação, porque a gente escuta muito sobre o tempo de espera, geralmente quando acontece o acidente, que as pessoas que fazem a ligação direta via 192, e aí tem muitas situações, o tempo de espera é muito grande, a ponto de as pessoas falarem, né, sobre, se tivesse chegado mais rápido, do tipo, teria salvado, né? Teria conseguido salvar. Por que das salvar. demoras, muitas então, vezes, assim, né? Tem um tempo determinado, como é que funciona essa questão do deslocamento da unidade até o acidente, até o chamado, doutor? Pronto, funciona assim, da seguinte forma, Ana. Quando há uma solicitação, né, através da central de regulação, ela passa por regulação médica e o médico ali vai definir basicamente duas coisas. É uma solicitação que precisa da equipe do SAMU atender? Sim ou não? Porque algumas delas são solicitações que não são urgências do perfil do SAMU, que é aquele paciente, por exemplo, que está com febre alguns dias, não precisa a ambulância atender ele. Ele deve procurar o hospital ou o posto de saúde local, por exemplo. E a segunda definição, que eu vou acrescentar já uma, chamar de três, é qual o perfil de equipe que vai atender. Se é aquele básico,
que é o técnico e o socorrista, condutor, ou se é o avançado, né, que precisa de um médico, precisa de uma intervenção médica naquele momento exato. Uma terceira definição que ele precisa tomar é quanto ao perfil de urgência. É um paciente que precisa do atendimento imediatamente, ele é prioridade máxima, ou é um paciente que ele é urgência, mas ele pode aguardar um pouco mais. Então, a partir disso aí, é determinado um nível de prioridade daquele atendimento e a velocidade de deslocamento das equipes. Depois disso, vai ser feito a busca da equipe, conforme o médico regulou, se é uma básica ou se é uma equipe avançada, mais próxima daquele local. Então, esses fatores eles podem repercutir no tempo de resposta. Mas vou dar um exemplo. No caso de um acidente, que tem uma vítima ali padecendo, né, tá com uma perna quebrada e está com sangramento intenso, grande parte deles tem uma prioridade elevada. Então, assim, se não for máxima, ela é a segunda ali perto da máxima e é indicado ir uma equipe atender e vai depender desses fatores. Ter a disponibilidade da equipe na região, na cidade de atendimento, ou ter que vir uma equipe de uma cidade vizinha. Isso é que vai impactar. A gente tem metas, sim, a gente tem metas de atendimento, que a gente chama de tempo-resposta. A gente mensura isso e, na maioria dos casos, a gente consegue atender o tempo-resposta. A gente tem um indicador de atendimento do tempo-resposta bem satisfatórios. Mas tem casos que quando tem muito volume de atendimento, solicitações ou acidentes simultâneos, tem um momento ali que as nossas equipes elas vão estar, digamos, saturadas. Toda a equipe está atendendo o paciente. Então tem que vir uma equipe de um outro município, ou então tem que uma equipe terminar um atendimento para atender o próximo. Então isso realmente impacta em alguns atendimentos, mas não é a maioria. A maioria a gente consegue atender no tempo pré-determinado. Muito bem. O doutor Jefferson, para finalizar, para lhe liberar, e desde já lhe agradeço, em nome da nossa equipe, da nossa TV da Gente, a disposição do senhor falar conosco e, naturalmente, atender as pessoas da cidade de Pacajus, de toda essa região, do litoral leste e do Vale do Caju. A última pergunta, o doutor Jefferson, é sobre... nós tivemos agora a entrega da base do SAMU, acho que foi há uns 30 ou 40 dias. O senhor esteve aqui e o que o senhor achou dessa estrutura aqui de Pacajus? Pronto, eu estive presente na inauguração da base, né, da reforma da nova base do SAMU, que já existia uma base, já existia equipe na cidade de Pacajus, mas foi entregue uma nova base. Estive presente na inauguração e, assim, tanto eu como os meus colegas também gestores do SAMU, tivemos uma impressão muito boa. Parece ter uma estrutura física adequada ao que se propõe, né? A ter ali um alojamento tanto da ambulância como das equipes de atendimento e parece ser bastante adequado, confortável para o profissional descansar enquanto ele está aguardando o atendimento, ser solicitado o atendimento. A Prefeitura da cidade tem sido, então, uma boa parceira, não é, doutor? A gente teve uma base bem satisfatória, nessa entrega foi a contento, sim. Boa. Doutor, só para finalizar, a nossa produção está pedindo para que eu também paute essa questão dos trotes, não é? Como é que está essa questão? Vocês recebem muitos trotes, isso sai muito caro, tem prejudicado demais, doutor Jefferson? Bastante, Edinaldo, bastante. A gente ainda recebe, já diminuiu, mas assim, a gente ainda recebe um número significativo de trotes, em torno ali de 5, 6% das ligações. Isso impacta muito. Por quê? Porque na hora que, vamos dar um exemplo da cidade de Pacajus, na hora que um trote é passado, que esse trote passa pela regulação, passa pelo telefonista, passa pelo médico, a grande parte deles são identificados lá na regulação. A gente já tem um treinamento, tem uma habilidade para poder ter aquela suspeição de trote e barrar ele ali. Mas caso algum trote passe, né, ali na regulação, e a equipe ali da USB de Pacajus vai fazer um atendimento, se entrar um outro atendimento, a equipe vai estar ocupada, atendendo uma ocorrência falsa.
Então, isso prejudica muito a população que está precisando. Isso prejudica muito, que pode ser qualquer um de nós, né? A gente precisar de um atendimento. Se a ambulância estiver ocupada com atendimento falso, isso é terrível. Pode ocasionar até, de repente, a morte de quem realmente precisa, não é, doutor? E assim, pode ocasionar a piora do estado clínico, até a morte, Exatamente. e assim, com um motivo banal, né, fútil, né, que não deveria estar acontecendo. Ô, doutor Jefferson, mais uma vez, muito obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar, doutor? Só queria deixar uma mensagenzinha. Evite trote, por favor, né? Evite trote para o bem da população. É desgastante para os profissionais, mas a população é quem mais sofre com isso. E a outra mensagem é que o SAMU está disponível 24 horas, 7 dias por semana, através do número 192, para os casos de urgência e emergência. Então, assim, é urgência e emergência. Dê as informações corretas quando for solicitar, dê a localização que você está, o endereço, se identifique quem é o seu paciente. Se você tiver a identificação dele, é claro que se a gente não conhecer, a gente não vai ter a identificação dele, aí é uma exceção, não tem problema. Passa as informações e assim, vou só citar aqui os casos de urgências mais pertinentes de solicitar o SAMU, que seria acidentes de trânsito, queda de altura, choque elétrico, engasgo, afogamento, suspeitas de AVC, suspeitas de infarto, falta de ar intensa, dentre outros. Esses que eu citei são os mais frequentes, é o que é mais perfil do SAMU de atendimento. Diante desses casos, acione o SAMU 192. Muito bem, doutor Jefferson, estou muito satisfeito pela sua cooperação, pela sua colaboração. A população do Vale do Caju, a população do Litoral Leste, nós temos aí uma média de 500 a 600 mil pessoas. A gente pode ter atingido aí 5% ou 10%, 50 ou 60 mil pessoas. Valeu demais esse recado, estou satisfeito. Muito obrigado, em outras oportunidades a gente volta a conversar. Tá bom, doutor? Agradeço também a oportunidade, um abraço a todos, estamos à disposição. Tchau, tchau. Valeu, querido. Grande abraço, tudo de bom.